A pessoa, ela não controla aquele impulso, não porque ela não tem uma função cognitiva ok, mas porque ela tem um desejo muito forte, ela tem uma fissura muito forte por comprar aquilo. E aí ela vai lá e compra sem nem perceber. Nós precisamos entender como que o nosso cérebro decide comprar ou não comprar. Entende a importância de olhar para a pessoa, de tu não tentar ficar procurando fórmulas mágicas, mas para tu olhar para ti e entender como que tu funciona. Consumir faz parte da vida e consumir faz parte do nosso processo de ter uma melhor qualidade de vida. E por vezes nós somos simplesmente levados ao consumo porque nós estamos suscetíveis a esses estímulos externos. Comprar. Você já pensou na sua vida sem consumo? Pensa só. Como que você dorme? Quando você vai dormir, você tem um travesseiro, você tem uma cama, você tem lençóis, você tem cobertor. Quando você levanta, você tem uma escova de dente, você tem uma pasta de dente, você tem a água que você também paga por ela. Ou, em alguns casos, tem alguns benefícios, mas no geral, você paga pela água que você consome. Aí você vai para o trabalho, você consome, ou de carro, com o seu próprio carro, ou com transporte público também, existe um consumo inerente. Você vai almoçar, existe o quê? A compra da alimentação. Você precisa desembolsar ali o dinheiro para que você possa comer. Seja em casa, seja feito por marmita, seja consumido num refeitório, independente, existe um consumo ali para alimentação. Você precisa se preparar para o trabalho, no sentido de, se você ocupa o cargo que ocupa hoje, se você ocupa a posição que você ocupa hoje, provavelmente você passou por um processo de aprendizado. Você precisou se preparar para que você estivesse no lugar em que você está hoje. Para isso, você também precisou consumir. Pode ser que você tenha tido ensino, que foi um ensino público, mas você precisou comprar caneta, você precisou comprar folha, se é que nem eu. Comprou muitas folhas e muitas canetas, porque eu gosto, né, de estar sempre fazendo resumo e papéis, enfim. Eu sou analógica, não adianta. Então, existe um consumo também no processo de aprendizado. Se você pagou uma faculdade particular ou um colégio particular, aí existe mais esse incremento de consumo. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida, ela é envolta em consumo. E, obviamente, que existem várias críticas em relação a isso, e eu mesma no episódio passado falei sobre o problema de, por vezes, a gente olhar, né, o consumo e o materialismo como algo que vai resolver a nossa vida, ou que vai nos tornar mais felizes, quando na verdade tem vários outros aspectos envoltos nisso, não é o consumo de coisas em si que vai fazer com que tu vai te tornar mais feliz. Por outro lado, a gente também não pode olhar para esse contexto e dizer assim, meu Deus, então o consumo é o grande vilão de tudo, sabe? Porque é ele que nos propicia ter a qualidade de vida que nós temos. É ele que nos propicia ter acesso a coisas que antes nós não teríamos. É só tu pensar como que era a vida dos teus avós. Não precisa nem ir muito longe. Pensa na vida dos teus avós. Eu penso na vida da minha mãe. A mãe sempre gostou muito de estudar também. E ela precisava ir na biblioteca, pegar os livros e estudar. Hoje a gente tem acesso à internet. Hoje a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo. A gente tem acesso a informações relevantes do mundo inteiro, por causa que existe a internet e todo o advento da divulgação de conhecimento nesse meio. Só que para isso, nós passamos, né, por um processo de evolução em termos de mercado. E o mercado foi evoluindo, e no que ele vai evoluindo, ele vai permitindo acesso a coisas que antes eram muito caras, ele vai conseguindo, pela demanda que existe, ele vai conseguindo vender para muito mais. Eu estou falando de uma forma extremamente simplificada. Mas ele vai conseguindo vendendo para um número de pessoas muito maiores, e isso vai fazendo com que os preços baixem. Então, coisas que antes eram inacessíveis ou simplesmente nem existiam, hoje elas se tornam acessíveis, porque conseguiu, né, ter e resolver o problema de muitas pessoas, como é o acesso à informação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o consumo, o mercado e tudo isso não é o grande vilão da questão.
O que a gente precisa entender é como nós funcionamos e como nós lidamos com todos esses estímulos. Nós precisamos entender como que o nosso cérebro decide comprar ou não comprar. Quando nós conseguimos ter esse discernimento, olha, num contexto assim, o meu cérebro ele vai decidir comprar, mesmo que eu não tenha condição financeira para isso. Portanto, se eu me conheço e eu sei que nesse contexto eu escorregaria, então eu vou me proteger. Então não é que a gente tenha que olhar para o mercado e para a disponibilidade, né, de acesso às coisas e simplesmente olhar e dizer assim, esse é o problema, esse é o motivo. Nós temos que entender como a dinâmica do mercado funciona e nos autoconhecermos, conhecer como que nós funcionamos, para que daí sim a gente consiga ter ferramentas protetivas para a nossa melhor qualidade de vida. Então, eu tenho que primeiro olhar para isso e dizer assim, nossa, que bom que eu tenho acesso a tudo isso, mas espera aí, esse contexto todo também me gera muitos estímulos que vão me levar a consumir. Portanto, eu tenho que entender como que eu reajo a esses estímulos e o que que eu preciso fazer para me proteger para que eu tenha efetivamente qualidade de vida e não seja um fantoche que simplesmente responde a estímulos e vai lá e gasta todo o dinheiro e fica pobre porque está comprando muito mais do que poderia. Entende? Então é nesse sentido, assim, é a gente desenvolver esse autoconhecimento para que nós possamos tomar melhores decisões. Dentro disso, falei, qual é o objetivo do episódio de hoje? O objetivo do episódio de hoje é justamente nós entendermos como que o nosso cérebro funciona diante de compra. Quando que nós decidimos comprar? E como que o nosso cérebro sinaliza isso? O que que as neurociências e a neuroeconomia, que é o estudo desse processo de tomada de decisão junto com a análise do funcionamento do cérebro, como que ela explica o fato de, olha, nessa condição, tu tem maior propensão a comprar. Olha, nessa condição, analisando como que está funcionando o teu cérebro, tu não vai comprar. E ela nos dá respostas. E isso é muito interessante. Nós olhamos para ela, entendemos as respostas e aí conseguimos melhorar nosso processo de tomada de decisão. Então, o objetivo desse episódio é justamente esse. Entender como que o nosso cérebro decide comprar. E a partir disso, a gente vai olhar também para como se fosse, eu venho falando de réguas, né? Mas como se fosse régua de consumo, assim, do 0 ao 10. Enfim, sem mais delongas, chegamos no nosso episódio 70. Nossa Senhora, é muita coisa, né? O podcast Mais que Finanças, que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Para falar sobre isso, eu sempre estou buscando o que há de mais novo aí na ciência e as evidências mais robustas, sempre tentando avaliar a qualidade dessas evidências, para que eu possa trazer o melhor para vocês e a gente discutir aqui e conseguir tirar bons aprendizados disso para melhorar nossa tomada de decisão. Enfim, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Para começar, eu quero mais uma vez que você pegue aí na sua cabeça a imagem de uma régua. Eu faço isso de pegar a imagem de régua porque eu acho que fica mais fácil que a gente consiga entender que não existe só 8 ou 80, sabe? Aquela coisa de ou é 100 ou é 0, ou é ruim ou é bom. Essa coisa de olhar a vida de uma forma muito dicotômica, que a gente chama dentro da ciência, que é 0, 1, né? Os números binários. Na nossa vida não existe essa coisa de número binário, sabe? 0, 1, bom ou ruim. Na realidade, boa parte dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, eles estão numa régua. E que cada pedacinho dessa régua representa um pouquinho de diferença. Por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa, pode ser não, né? Eu sou uma pessoa que tem um elevado nível de conscienciosidade. E aí eu vou ser mais criteriosa e metódica com algumas coisas, como os meus estudos, mas eu tenho um outro ponto que é, por exemplo, essa dificuldade com linguagem, com português, com aprendizado de língua, que mesmo que eu seja conscienciosa, ou seja, tenha essa coisa de organização, disciplina, metódica, eu vou cometer muitos erros. Então, percebe que eu não posso me colocar no 100
eu sou uma pessoa completamente organizada, metódica e eu nunca vou deixar passar nenhum erro. Porque eu tenho um pedacinho ali de algumas dificuldades, digamos assim, que não vão me colocar lá no 100. E não que me colocar no 100 seria a coisa maravilhosa ou o meu objetivo. Eu só tô dando o exemplo para mostrar que nunca é 0 ou 100, entendeu? Existe aí uma diferença muito sutil em cada coisa, que é como se a gente pegasse a régua e tivesse ali primeiro os centímetros, e aí a gente vai indo, eu posso olhar a régua grande a 1 metro, uma régua gigante, né? E eu posso olhar os centímetros, eu posso olhar os milímetros, e isso ir se reduzindo até que eu consiga ir na minúcia da minúcia da minúcia da especificidade do caso. Portanto, sempre pensa em comportamento como uma régua. Nunca pensa em comportamento como 0, 1, bom ou ruim. Nunca. O comportamento é uma régua que ela sai de metros, centímetros, milímetros e assim por diante. E para que eu consiga entender aquela especificidade, eu preciso ir nos milímetros, digamos assim, só para simplificar o entendimento. É por isso que eu uso sempre essa perspectiva de régua, para que a gente consiga ter essa flexibilidade cognitiva, inclusive, de não ser 8 ou 80. Enfim, expliquei por que eu uso a régua, para que a gente volte a ela. Com o consumo, funciona exatamente da mesma forma. No 0 da régua, eu teria aquela pessoa que a gente chama nem é dentro da ciência, mas se disseminou um nome, que é um nome bem engraçado, que se chama crometofobia. O que é crometofobia? São aquelas pessoas que elas têm medo de gastar. É como se quando ela tivesse que comprar alguma coisa, quando ela tivesse que gastar o dinheiro dela, aquilo gerasse uma dor tão grande, tão forte, que ela prefere evitar. Só que daí é um extremo. Qual é o extremo? Essa pessoa, ela fica com dificuldade de gastar com as coisas mais básicas da vida. Portanto, essa pessoa, ela vai ter dificuldade de comprar um cobertor, por exemplo, vai se sentir assim ansiosa, preocupada, aquilo não vai ser confortável para ela. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de comprar coisas que muitas vezes são extremamente utilitárias e que ela não tem facilidade de ir lá e adquirir. Então, a crometofobia, ela está muito vinculada a esse medo, a essa ansiedade, a esse sentimento ruim ao fazer qualquer tipo de compra. E, obviamente, isso não é positivo. Essa pessoa, ela sofre tanto quanto aquela pessoa que compra compulsivamente. Por que essa pessoa sofre? Porque qualquer consumo para ela dói. E aí ela começa a se tornar uma pessoa amargurada, porque ela não consegue se sentir livre para viver, ela não consegue se sentir livre para aproveitar, mesmo que por vezes ela planeje. Então, essa pessoa que está lá no extremo, que é essa crometofobia, ela precisa olhar e dizer assim: opa, para aí, tem um problema acontecendo aqui. Eu passei do meu limite, eu passei do estado natural e eu estou vivendo numa situação que eu estou extrapolando. Eu estou extremista e isso não vai me gerar qualidade de vida. Eu preciso entender que consumir faz parte da vida e consumir faz parte do nosso processo de ter uma melhor qualidade de vida, como eu falei no início. Então, o que está me gerando esse sentimento? Porque sempre que existe uma extrapolação, seja para não comprar nada, seja para comprar tudo, sempre tem uma raiz. Existe um aprendizado que fez com que aquela pessoa hoje estivesse apresentando aquele tipo de padrão de comportamento. Então, existe um aprendizado ali que ela atribuiu um significado à compra que leva à dor. Que tipo de aprendizado pode ser? E olha que interessante isso. Pensa numa pessoa que teve uma infância confortável, que o pai era empreendedor, e num dado momento, lá quando ela tinha seus 12 anos, o pai faliu. E aí, do nada, que do nada para a criança, né? Porque os pais já estavam vivenciando aquele processo e eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Porque
É interessante isso. Por vezes as pessoas dizem, nossa, fulano faliu. Não, fulano não faliu hoje. O fulano vem falindo. Ele só mostrou para o mundo hoje. Mas isso, a pessoa não descobre que faliu de um dia para a noite. É um processo. E nesse caso, obviamente, uma criança de 12 anos, ela não consegue entender, não consegue perceber o processo. Quando ela viu, o pai faliu. Na cabeça dela é isso que aconteceu. E ela sai de uma vida em que ela tinha acesso a absolutamente tudo para uma vida que ela não tem acesso a nada. Olha que interessante. Ela pode interpretar essa situação de duas formas. Para a vida adulta, essa circunstância pode levar à crometofobia, que é esse medo exacerbado de gastar, porque eu vivi uma experiência de muita dor, eu vi meu pai falir, eu sair de uma condição que eu tinha uma boa qualidade de vida para do dia para a noite termos muitas dificuldades, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais vivenciar isso. Eu não quero mais passar por essa dor, por esse sofrimento. Como que eu evito passar por essa dor, por esse sofrimento? Eu simplesmente não compro nada. Porque aí eu protejo o meu dinheiro, que é tão importante para mim. Porque eu já vivi sem ter e eu já vivi o aperto de realmente passar dificuldade. Como aquilo ali já foi vivenciado, eu não quero voltar para aquele contexto. Então, como que eu me protejo? No caso, como essa pessoa se protege, ela simplesmente não gasta nada. Porque se ela gastar, no íntimo dela, ela corre o risco de passar por aquilo novamente. Percebe que existiu um aprendizado? Existiu uma circunstância que fez com que ela registrasse aquilo no cérebro dela. E quando ela vivencia uma situação nova, que é uma situação atual, ela não toma decisões com base no que ela está vivendo agora, mas ela toma decisões com base no que ela aprendeu lá na infância. E aí ela vai repercutir esse comportamento de ter medo de gastar o dinheiro para não passar por aquilo de novo. Só que pode acontecer do outro lado também. A pessoa interpretar aquela mesma situação de uma forma diferente e desencadear um comportamento também diferente. Ela pode ter vivido a mesma situação, só que ao invés de interpretar aquilo como não posso gastar, porque se eu gastar eu corro risco de passar por aquilo de novo. Ela pode interpretar da seguinte forma: eu já passei muita dificuldade, eu já passei muitos problemas, agora que eu tenho condições, que eu tenho dinheiro disponível, eu vou comprar tudo aquilo que eu quero. E aí eu vou sair de um padrão que seria funcional, de comprar aquilo que realmente é necessário para que eu tenha qualidade de vida, e eu vou ir para um padrão de que eu tenho que comprar absolutamente tudo porque eu já passei necessidades e eu não quero passar por aquilo de novo. Então eu vou comprar tudo aquilo que me der na telha, porque eu não quero pensar se eu posso ou não posso. E aí essa pessoa vai para o outro lado, vai para o outro extremo, compra compulsiva, que é muitas vezes chamado de forma não tão científica, porque cientificamente a gente chama de transtorno de compra compulsiva, mas alguns chamam de oniomania. Então, o antônimo, digamos assim, de oniomania é a crometofobia. Então, eu tenho muito medo de comprar, ou eu tenho uma disponibilidade muito grande para ir lá e comprar. Dentro desses dois extremos, o que eu queria dizer contando toda essa história? Percebe que essas duas pessoas, elas passaram pela mesma situação. Com 12 anos, o pai faliu e passaram dificuldades. Uma interpretou aquilo como: eu tenho que me proteger para eu não passar mais por aquilo. Outra interpretou como: eu já passei por dificuldade, agora que eu tenho condições, eu não vou mais me limitar a nada. E aí ela compra muito. Portanto, uma mesma situação desencadeou dois extremos comportamentais diferentes. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas às vezes me mandam assim, né? Ô, Jéssica, será que é legal eu fazer aquele orçamento 70-30 ou 50-20-30, que são proporcionar, né? Proporcionar no sentido de porcionar o orçamento em vários pacotinhos. E eu sempre digo assim, não sei.
Não sei, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que que é coerente para ti dentro do teu orçamento, não sei quais são as tuas prioridades, eu não sei se 50% desse despesa essencial para ti é o que vale, não sei se tu consegue dentro do teu orçamento, dentro da vida que tu leva, 20% de investimento, não sei. A gente não consegue encaixar em regras e fórmulas mágicas todas as pessoas, porque cada pessoa vai lidar e vivenciar de uma forma diferente aquilo. E vai ter um orçamento diferente, prioridades diferentes. Da mesma forma que uma mesma situação, como essa do pai ter falido quando ela tinha 12 anos, desencadear comportamentos completamente opostos. Então eu nunca posso dizer assim, ter vivido um trauma na infância de dificuldade financeira sempre vai levar à compra compulsiva. Ou sempre vai levar a medo de gastar. Não sei. Entende a importância de olhar para a pessoa, de tu não tentar ficar procurando fórmulas mágicas, mas para tu olhar para ti e entender como que tu funciona, quais foram as interpretações que tu fizeste das coisas que tu viveu, quais foram os aprendizados que tu teve e a partir desses aprendizados, o que está fazendo com que tu te comporte da forma que tu te comporta hoje. Esse olhar é autoconhecimento. E esse autoconhecimento é um trabalho interno, não é um trabalho externo. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque tu precisa olhar para essa régua e tentar entender onde é que tu tá dentro dessa régua. Será que tu está no extremo de crometofobia, em que tu realmente não compra nada, ou tu está no extremo de comprador compulsivo, oniomania? O que é bem raro nós estarmos nos extremos, como eu já disse, a gente tem que ir na minúcia. E o que que tem no meio dessa régua? Eu já vou chegar na parte do cérebro, tá? E como que a gente processa a informação de compra. Mas primeiro eu quero que tu entenda esses gradientes de padrões de comportamento em relação ao consumo. O que que tem aí no meio dessa régua? Andando da crometofobia, que é esse medo total de gastar, se eu andar um pouco mais nessa régua, digamos que eu coloque ali no ponto, vamos trabalhar com uma régua de 10. Se eu dividir dá 5, então vamos colocar ali, digamos, no 4, tá? A grosso modo, extremamente a grosso modo, assim. Eu vou colocar no 4 e depois eu vou colocar no 8, porque a impulsividade está muito próxima da compra compulsiva. Eu já explico. No ponto 4, o que que seria? Lembrando que tem todo, né, um gradiente aí no meio. Não vou sair do ponto 0 para o ponto 4 de uma vez por todas. Tem todo um gradiente aí no meio. Só para não fazer número pingado. No 4 seriam as pessoas utilitaristas. O que são as pessoas utilitaristas? São aquelas pessoas que elas não têm medo de gastar, elas não têm medo de... não têm uma dor absurda em relação ao consumo, mas são pessoas que não têm uma tendência de compra irracional. Eu não gosto de usar essa palavra porque nós nunca seremos irracionais. Nós temos capacidade cognitiva limitada, nós temos o que a gente já falou, já falei aqui várias vezes, eu acho, né? Que o Simon fez a teoria que nós somos seres com racionalidade limitada. Isso ele fez lá na década de 50, essa teoria. Então, jamais a gente pode dizer que nós somos irracionais, mas nós temos racionalidade limitada e essa teoria ela veio de 1957, se eu não me engano, e foi escrita por Simon. Enfim, paralelo feito, só porque eu falei a palavra irracionalidade, aí daqui a pouco alguém me lê, meu Deus, a Jéssica falou irracionalidade. Não, às vezes a gente usa essas palavras extremas para simplificar a explicação, mas na realidade nós temos racionalidade limitada, não irracionais. Jamais o ser humano pode ser dito como um ser irracional. Mas enfim, voltando. Portanto, essa pessoa que está nesse ponto 4, utilitarista, ela vai incorrer em menos erros, no sentido de racionalidade limitada. Porque ela vai ser uma pessoa mais coerente no processo de tomada de decisão. O que significa essa coerência no processo de tomada de decisão? Ela vai ser utilitarista. Para que eu possa gravar o podcast,
Até hoje a gente já tem aí 70 episódios, 1 ano e meio e tal, eu não preciso de uma estrutura melomaníaca, como é que fala? Tem um nome disso, né? E agora me fugiu, às vezes as palavras me fogem da boca. Megalomaníaco, é isso? Tem um Gzinho ali no meio. Vamos deixar assim. Megalomaníaco. Tá, pronto, deu certo. Eu não precisaria, né, de um estúdio assim gigantesco com tudo para eu iniciar. Eu iniciei muito simples, primeiro lá no escritório, depois eu trouxe para casa porque simplificou meu processo de gravação. E eu gravo em casa como eu trabalho todos os dias de uma forma bem simples. Agora a gente está indo para o escritório, eu vou começar a talvez gravar lá. Também ainda não sei se vou gravar sempre lá, porque teria que organizar a dinâmica da minha semana. Mas o que eu quero dizer é que o meu consumo para que eu consiga ter o podcast é extremamente utilitarista. Eu ainda gravo com o meu celular e o que eu achei que era importante realmente eu ter era um microfone. Então eu tenho um microfone, para quem, só que vocês não enxergam, mas eu tenho um microfone melhor, porque o áudio é uma coisa importante. Se fica aqueles ruído, aqueles barulho chato, né? Não dá incômodo. Então, áudio era um negócio importante. Comprei um microfone, umas luzes, uns LEDzinhos, umas coisinhas, e era isso. Nada demais. É utilitarista. Eu comprei aquilo que era estritamente necessário para fazer com que a coisa andasse. Depois, ao longo do tempo, se eu quiser ir aperfeiçoando, que é o que nós estamos fazendo agora no escritório novo, a gente vai aperfeiçoando. Só que eu jamais iria dar um passo gigantesco, colocar um dinheiro gigantesco numa coisa que era um projeto que estava iniciando. Então, sempre um passo conforme a perna, um passo conforme a perna. Isso é um padrão de um comportamento extremamente utilitarista. O que eu preciso? Isso. Ok, eu vou comprar isso. Ah, mas se fizer com tal coisa vai ficar melhor. Tá, mas não é necessário. O que é estritamente necessário? Um áudio interessante, uma imagem ok, e é isso. E um conteúdo bom, né? Isso é o mais importante. Então, isso é um consumo utilitarista. São aquelas pessoas que elas vão ser, na hora de comprar, na hora de decidir se compram ou não, elas vão tentar buscar ser o mais coerentes possível, né, com a sua decisão. Então, não é uma pessoa que vai sair comprando à la louca. Um exemplo muito engraçado. Nós, sábado, ontem no caso, a gente sempre vai na feira. Quem acompanha no Instagram vê, né? Todo sábado eu e o Gui estamos na feira. Aí nós chegamos na feira, e aí tem a feira das frutas, e tem na feira de frutas, do ladinho, tem uma casa desses produtos naturais, que a gente compra a granola, que é maravilhosa, inclusive, e que eu compro, assim, eu tô tentando tirar um pouco mais o chocolate, então compro uma tâmara, compro uma castanha salgada, que para ter ali um belisco, né, no meio do dia. Então compro algumas coisinhas assim, nessa feirinha do lado da fruteira. Aí nós chegamos lá para comprar o que a gente sempre compra. A gente compra a granola, compra a castanha e por vezes eu compro uma tâmara ou alguma outra coisa. Aí a mulher olhou e disse assim: Olha, vai começar o inverno e tal, e nós estamos com uma promoção de própolis. Vocês não querem um própolis por causa da garganta? Aí o Guilherme disse assim: Ah, eu tô meio com dor de garganta mesmo, acho que eu vou levar. E eu olhei pra ele assim: Não, nós não vamos levar. Aí ele, eu não disse dessa forma, óbvio, né? Senão ia ficar um negócio assim: Ai, que estupidez. Não disse dessa forma. Mas eu disse, não, amor, eu vou ver se a gente tem em casa. Assim, como quem, né, quer disfarçar o negócio. E aí a gente saiu e tal, e eu disse assim, amor, percebe só, tá bom que própolis deve ser um... deve não, né? A gente toma volta e meia e eu tenho... Até porque quando eu tô gravando e tal, eu sempre coloco gotinhas dentro da minha garrafa de água para que eu consiga gravar mais. Sempre que eu coloco gotinhas de própolis dentro da minha garrafa de água, eu consigo gravar muito mais do que quando eu não coloco. E aí ele disse, ah, mas amor é bom e tal. E eu disse, não, olha só, que interessante. Nós não saímos de casa para comprar própolis. Nós saímos de casa para fazer feira e para comprar ali o que precisava na lojinha de produto natural. Se tu chega na lojinha de produto natural e porque a pessoa te disse assim, ah, o própolis está em promoção e tu não quer o própolis, tu não tá comprando de forma utilitarista.
tu tá indo para um outro ponto dentro dessa régua. Tu tá saindo do consumo utilitarista para ir para o que a gente chama de consumo impulsivo. O que é o consumo impulsivo? O consumo impulsivo não significa que tu ainda tem uma compulsão, eu já vou explicar essa diferença. Mas significa que diante dos estímulos ambientais, ou às vezes emocionais, afetivos, tu impulsivamente tem um comportamento que não foi planejado. Ter comprado própolis ali era um comportamento impulsivo, que foi desencadeado a partir de um gatilho. Qual o gatilho? A mulher olhar e dizer assim, olha, tá em promoção, o própolis está chegando o inverno e faz bem pra garganta, faz bem pra saúde, tu não vai ficar gripado. Ela conta toda a historinha, né? Óbvio, ela tá fazendo o papel dela, é isso que eu quero que a gente entenda, sabe? Não é olhar e dizer assim, nossa, que horror. Ela tá fazendo o papel dela. Nós que temos que nos proteger do nosso padrão de comportamento. E aí eu disse, não, muito obrigada. Por quê? Porque seria um comportamento impulsivo. Eu não tô dizendo que eu não vá comprar um própolis, entendeu? Mas eu não gosto e eu me policio para que eu não caia nessa impulsividade. Porque se eu não tinha planejado que eu queria um própolis e que eu precisava de um própolis, eu não tava precisando tanto assim desse própolis. E daqui a pouco eu realmente tinha em casa. Depois eu olhei e não tenho mesmo. E tá um pouquinho de dor de garganta. Eu vou ter que adquirir um própolis. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que por vezes nós somos simplesmente levados ao consumo porque nós estamos suscetíveis a esses estímulos externos. E aí eu tô saindo do padrão utilitarista, que é comprar porque eu preciso, é comprar pela utilidade que aquele produto tem na minha vida, e eu estou comprando de forma impulsiva porque a mulher disse que estava em promoção. E aí é interessante, não pela compra do própolis, mas é interessante fazer isso que eu fiz como exercício para que nós consigamos ir modulando o nosso comportamento, entende? É como se fosse uma estratégia realmente para que tu conseguisse melhorar a tua tomada de decisão. Diante dos gatilhos externos, diante das coisas que as pessoas mostram, como é que tu consegue te controlar? E aí tu olha e diz assim, aqui eu ganhei. Eu tomei a decisão de não querer comprar o própolis. O que, em alguns outros casos, acontece de que, nossa, aqui eu sei que é um gatilho, mas tudo bem, eu vou aceitar cair, porque não vai prejudicar minhas finanças. Mas essa construção dessa autonomia de consumo, isso é importante. É de tu não ser impulsivo, que é esse outro ponto. Digamos que a gente saiu do 4 e foi pro 8, tá? Eu tô pulando pro 8 e do 8 pro 10, porque quando a gente é muito suscetíveis a esses gatilhos para consumir, eu tô muito mais pro lado de ser compulsiva do que ser utilitarista. Por isso que eu tô colocando no 8. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, realmente olhar para esses gatilhos que nos são apresentados e nós começarmos a criar esse processo de autonomia. Porque o consumo impulsivo é justamente isso, e é nesse ponto 8. É tu nunca ter comportamento planejado de consumo. Tu sair e tu comprar pelo simples fato de perceber ou de avaliar que aquilo ali é uma boa oportunidade. Ah, é uma boa oportunidade eu comprar um própolis em promoção. Só que para aí, pode ser que o própolis ali esteja em promoção, inclusive mais caro do que na farmácia. Porque é uma feirinha e tal, provavelmente não deve ser mais ou menos o mesmo preço nesse caso em específico, mas poderia ser até mais caro. Se eu não me planejei, eu vou cair achando que é uma baita promoção. Ah, é um baita negócio. Quando na verdade eu tô pagando mais do que eu poderia pagar na farmácia. Percebe? Não, peraí, eu vou fazer uma compra planejada. E eu tô dando um exemplo de um própolis, que é uma coisa ridícula e que, obviamente, o valor não interferiria em nada nas nossas finanças, mas o problema é que esse tipo de coisa acontece com coisas grandes para muitas pessoas. E aí, o somatório desses comportamentos vai fazendo com que a pessoa tenha um mega problema. E tem que ser cuidado. Enfim, esses são os impulsivos, que diante desses gatilhos vão comprar. Dos impulsivos, a gente vai para o outro extremo, que é a oniomania. Então, eu tenho a crometofobia, eu vou para a oniomania, que é o transtorno de compra compulsiva. O que é um transtorno de compra compulsiva?
é quando essa pessoa, ela já não compra mais só porque ela teve um estímulo externo ou um estímulo emocional e ela foi lá e comprou. Ela já não precisa mais de estímulos. Ela mesma tem um autoestímulo permanente. O que eu quero dizer? Ela está constantemente pensando em comprar. Então a atenção dela, a preocupação dela está em o que eu vou comprar, o que eu preciso comprar, eu preciso olhar o aplicativo tal, eu preciso olhar aquele outro aplicativo, eu preciso fazer não sei o quê. A vida dela é envolvida por compras. E essas compras, elas se mantêm mesmo diante dos problemas que elas vão gerando. Então, eu começo a ter problema financeiro, eu começo a ter problema social, eu começo a ter problema no meu trabalho, eu começo a ter problema de sono, e mesmo diante de todos esses problemas, o comportamento de comprar permanece. Terceiro, eu falei dois que não disse, né? Mas esses são os aspectos que diagnosticam uma pessoa com compra compulsiva ou não. São quatro principais. É essa questão de ter atenção e preocupação sempre voltada para o consumo. É essa de manter esse comportamento mesmo diante de problemas que ele vai causando. O terceiro é quando há uma frequência muito grande disso acontecendo, intensidade e frequência. E o quarto é que ele não pode ser explicado, melhor explicado por nenhum dos outros transtornos. Por exemplo, pessoas que têm bipolaridade, por vezes, elas têm uma tendência maior a essa impulsividade. Pessoas que têm DDAH também. Portanto, eu tenho que analisar a especificidade do caso, porque eu não posso olhar uma pessoa com compra compulsiva e dizer assim, essa aqui tem transtorno de compra compulsiva. Tá, mas será que essa compra compulsiva, na verdade, não é um transtorno que vem da bipolaridade? E aí, primeiro eu tenho que me preocupar com a bipolaridade? Enfim, é só para mostrar que o diagnóstico, ele vai seguir essas regras, mais ou menos. E esse é o comprador compulsivo, é aquele que realmente vai ter, a vida dele vai ser envolta em finanças. Esses são, em geral, os padrões de consumo que nós temos. Crometofobia, aquela pessoa que ela não vai comprar nada porque ela tem medo de gastar o dinheiro, porque ela se sente mal. Os utilitaristas, que vão comprar porque precisam. Aqueles que são compradores impulsivos, que diante de qualquer gatilho vão lá sem planejamento e compram. E os compradores compulsivos, que compram sem parar e a vida deles é quase que 100% envolta em compras. Então é isso que acontece. Temos, né, esses tipos de padrão de compra. Agora vamos entender, ok, entendi que existem esses padrões de compra. Como que o nosso cérebro, ele reage diante de cada um desses padrões? O que acontece no nosso cérebro? Será que quem está no extremo, que é um comprador compulsivo, tem um cérebro diferente de uma pessoa normal, que seria aquela pessoa que estaria ali entre os 5? Uma pessoa normal seria o 5. O que é o 5? É uma pessoa utilitarista, né? Se o utilitarista está no 4, essa pessoa está no 5, ela vai ter um nível de consumo extremamente utilitarista, mas estando no 5, ou seja, um pouquinho mais para cá, ela também vai apresentar um pouquinho de consumo hedônico, que são aquelas pessoas que elas vão comprar também pelo prazer que aquilo possibilita, também, por exemplo, que eu estava dizendo, o escritório novo. Utilitarista seria eu seguir exatamente nessa condição. Eu tenho tudo que eu preciso para gravar o episódio e o episódio sai toda terça-feira, já já, né, com 70 vezes. Como é que é 70 vezes? Sectagésima? Acho que é isso, né? É 70ª vez. Então, eu não precisaria de mais do que eu tenho para que eu conseguisse manter a entrega do episódio. Isso aqui é utilitarista. Mais do que isso, já tem um pouquinho de hedonismo envolvido, porque hoje eu tenho condições de fazer. Caso contrário, também não faria. Mas o que eu quero mostrar? Talvez eu não esteja no quarto, eu esteja no 5, porque eu tenho um pouquinho de hedonismo envolvido, que é natural, que é o que seria saudável. A gente conseguir fazer com que o nosso consumo ele predominasse utilitarista, mas que eu também me permita ter um pouco de consumo hedônico. E aí isso gera um equilíbrio, digamos assim, em relação à vida, né? Essa pessoa que tá ali, digamos que seja normal no 5. E a pessoa que tá no 10, que é compradora compulsiva.
Qual é a diferença do cérebro delas e o que acontece na hora de decisão de compra? Então, agora vamos entender exatamente isso. De que forma? Há um experimento e na maior parte dos estudos que avaliam esse tipo de coisa, eles fazem esse tipo de experimento. Pensa que tu vai sentar numa mesa, que tu foi convidado a ser um cobaia experimental. Eu acho muito legal isso, assim. Os pesquisadores, eles sempre pegam e convidam, né, via, às vezes, e-mail, chamada, para que as pessoas se disponibilizem a serem participantes das pesquisas. Então, eu acho legal, assim, e importante que as pessoas se disponibilizem, porque é ciência e a gente não consegue fazer ciência, estudar comportamento humano sem olhar o comportamento humano. Então, eu acho muito legal esses processos de que as pessoas se disponibilizam a participar das pesquisas. Nesses casos, então, sempre existe esse convite inicialmente vindo dos pesquisadores, por vezes é feito com estudante, por vezes com o público em geral, e eles convidam as pessoas e aí tu vai lá para um laboratório. Nesse estudo específico, como que funcionava? Pensa que tu foi convidado, então, chegou lá no laboratório, te colocaram na frente do computador e eles disseram assim, olha, tu precisa tomar algumas decisões em relação à compra de uns produtos. Tu tem de 0 a 50, deixa eu até ver direitinho quanto que era de dinheiro, eles especificam, né, quanto de dinheiro que tu tem para comprar aqueles produtos e te mostram vários produtos. O experimento começa assim: tem uma tela preta e no meio da tela preta tem como se fosse uma cruzinha. Por que tem isso? Que é para que tu fixe a tua atenção no meio da tela. Depois, eles mostram o produto. Então, no exemplo ali do artigo, eles mostram uma caixa de chocolate. Mas eles mostram vários produtos para que não haja um viés de preferência. Porque, por exemplo, se mostrar uma caixa de chocolate para mim, eu tenho um viés em relação ao chocolate. Portanto, isso poderia fazer com que o meu cérebro sinalizasse um chocolate diferente de um sabonete, por exemplo, porque eu tenho porque eu tenho uma preferência por um chocolate do que um sabonete, entendeu? Então, eles mostram vários produtos para que realmente esse tipo de preferência ela seja minimizada. E aí, nesse processo de mostrar vários produtos, eles conseguem anular essas diferenças de preferência. E também, antes de começar o experimento, eles sempre pegam um número X lá de produtos e tentam mostrar aqueles que são mais envoltos na vida daquele grupo de pessoas que está ali. Enfim. Aí ele mostra o produto, primeiro só o produto, depois que a gente chama de fase inicial, em que existe a apresentação do produto. Numa segunda fase, isso acontece muito rápido, são 4 segundos que o produto aparece na tela. O produto some, no sentido de só o produto, né? Só a apresentação do produto some, e aí abre uma nova tela que agora aparece o produto mais o preço. Portanto, agora eu sei quanto custa aquilo ali. Também de uma forma muito rápida, mais 4 segundos. Feito isso, some essa parte e entra uma nova tela que tem o produto, o preço e um sim ou não. Ou seja, eu tenho que decidir se eu quero comprar ou não. E essa é a terceira fase, que é chamada de decisão. Então, são 3 fases: a apresentação do produto, eu tenho a segunda fase, que é o preço, e eu tenho a terceira fase, que é a decisão. Então, os estudos que avaliam o processo de decisão de compra e que vão trabalhar com ressonância magnética funcional, que é um capacete para entender o que está acontecendo no teu cérebro naquele momento, eles normalmente usam esse paradigma para que eles consigam avaliar o teu processo de tomada de decisão. Nesse caso, o que aconteceu, né? O que eles queriam entender? Como que acontecia, se eles conseguiriam, a partir da leitura do que estava acontecendo no cérebro, determinar se aquela pessoa iria dizer sim, eu quero comprar, ou não, eu não quero comprar. E é muito interessante, porque eles conseguiram detectar um padrão no cérebro que realmente vai mostrar se aquela pessoa compra ou não. E um adendo importante, nesse estudo eles não estavam estudando nem compradores compulsivos, nem pessoas que têm medo de compras, tá? É como se eles estivessem com uma amostra normal, que estivesse ali entre o 4 e o 6, vamos colocar assim, dentro da nossa régua. Então, era uma amostra normal de pessoas que, óbvio, algumas mais predispostas à impulsividade, outras menos, umas mais utilitaristas, outras menos,
mas não estavam em nenhum dos extremos, porque o objetivo deles era realmente entender como que o cérebro reagia diante de querer ou não comprar. Como ele diria sim, eu quero comprar, e não, eu não quero comprar. Qual foi o resultado que eles identificaram? Na primeira fase, quando o produto é apresentado, eles perceberam que aqueles compradores que vão dizer sim, eles apresentam uma maior ativação do núcleo accumbens. Quem viu aqui o episódio, quem não viu, eu convido a assistir, se chama dopamina financeira, alguma coisa assim. É o episódio que eu falo sobre o sistema de recompensa, que é todo esse processo que vincula dopamina e libera dopamina, que é o neurotransmissor da motivação no nosso cérebro. Sempre que nós temos uma liberação muito grande de dopamina no nosso cérebro, e isso acontece principalmente no nosso núcleo accumbens, eu sou mais motivado a agir na direção daquele objetivo, digamos assim. Nesse caso, comprar o produto. Quando há menor liberação, eu não vou comprar. E eles conseguiram perceber isso. Que quando o comprador vai dizer sim, ali eu já consigo prever. Se há no núcleo accumbens uma liberação muito grande de dopamina, ou seja, nós percebemos uma ativação maior do núcleo accumbens quando o produto é apresentado, há uma maior probabilidade dessa pessoa dizer sim na hora da decisão. Então, esse é um primeiro ponto, uma primeira descoberta, e isso serve para qualquer pessoa. Tu decide comprar quando teu sistema de recompensa olha aquilo como recompensador. Só que daí tem uma questão aí, né? Que é o preço. Por que que existe essa questão que é o preço? Porque eu vou ficar motivadão a querer comprar aquela caixa de chocolate. O que que vai inibir meu comportamento de comprar aquela caixa de chocolate? É a segunda etapa. Se eu olhar o preço e achar que o preço não é coerente com o produto, ou seja, custo-benefício, para que eu esteja disposta a tirar dinheiro do meu bolso para comprar alguma coisa, aquela coisa que eu estou comprando, ela precisa me dar um benefício maior do que manter o dinheiro no meu bolso. Em outras palavras, sempre que nós decidimos comprar alguma coisa, eu estou dizendo assim, esse meu dinheiro, vamos colocar R$ 20, R$ 20 vale menos do que ter a caixa de chocolate. Porque se eu compro, significa que eu tô olhando a caixa de chocolate como, olha, vale a pena colocar o custo de R$ 20 para comprar essa caixa. Porque eu vou ter uma recompensa maior tendo a caixa do que tendo os R$ 20 no bolso. Entendeu? Então, sempre o preço, ele vai ser o nosso sinalizador. Ele vai ser o nosso termômetro para pessoas normais. Para a Jéssica, por exemplo, com certeza. Porque eu sempre, como eu disse, tem uma tendência a ser utilitarista e sempre buscar tomar uma decisão coerente, consciente. Portanto, eu nunca vou comprar um negócio por um preço absurdo. E há um ponto importante. O que é um preço absurdo para mim pode não ser para ti, depende do nosso aprendizado. Isso também é interessante a gente perceber. Mas eu nunca vou comprar uma coisa que eu acho que o preço é absurdo. E tu também nunca vai comprar um negócio que tu acha que é um preço absurdo. Digamos assim, ah, tá, olhei ali na tela e apareceu o chocolate. E o preço não é R$ 20. Que R$ 20 num negócio de chocolate, já olha e diz assim, tá bom. Pega um Ferrero Rocher, que eu acho que já deve estar, sei lá, R$ 50. Eu digo, pois então, nem quero comer Ferrero Rocher. Brincadeiras à parte. Mas, assim, se digamos que fosse R$ 200 uma caixa de chocolate. Opa, para aí, R$ 200 uma caixa de chocolate? Não quero. Qual é a área do cérebro que sinaliza isso e que vai dizer assim, tá, me deu aquele start de aumentar minha dopamina, mas o que vai inibir a decisão de compra? Quando eu olhar o preço e eu tiver uma ativação muito grande da minha ínsula. Esta é a área que vai dizer assim, não. A ínsula é uma área que está muito relacionada à avaliação de ganho e perda, mas principalmente perda. Ela vai sempre estar vinculada com o processo de tomada de decisão de risco. Então a ínsula é quem sinaliza assim, acho que vamos sair perdendo. Porque essa caixa de chocolate vale menos do que R$ 200 na minha avaliação.
E eu não quero perder. A ínsula tem essa coisa de perda, de avaliar perda. Portanto, quando a ínsula ela fica muito ativa, ela não quero. E aí, quando a gente percebe que a ínsula ela fica muito ativa, mesmo que eu tenha uma ativação inicial do núcleo accumbens, ela bloqueia a decisão. Portanto, quando que tu vai ser paralisada no ato de comprar? Quando a tua ínsula se ativar. A tua ínsula, na maior parte das vezes, vai estar ativa quando tu olhar o preço. Se tu olhar o preço e achar que ele é coerente com aquele produto, a tua ínsula não vai se ativar tanto. E aí tu vai comprar. Quando tu olhar o preço e o teu sistema de dopamina estiver muito, muito ativo e a tua ínsula não disparar tanto, tu vai lá e vai comprar. Então sempre tem esse contraponto, né? No processo inicial de apresentação do produto, eu vou ter uma maior ativação do núcleo accumbens. Quando o preço é apresentado, eu vou ter uma maior ativação da ínsula. E no final das decisões de compra, nesse estudo em específico, isso não é unanimidade, digamos assim, mas nesse estudo em específico eles mostram uma maior ativação do córtex pré-frontal medial. Não é unanimidade. O que é unanimidade no processo de decisão de compra? Olhou o produto, núcleo accumbens. Olhou o preço, ínsula. E isso num comportamento padrão normal. Se a ínsula se ativar muito, eu vou dizer não para compra. Se a ínsula não se ativar muito, eu vou dizer sim para compra. Isso para um padrão normal de consumo. E aí a gente já tira uma lição importante daí. Qual é a lição importante daí? Sempre que eu for decidir, olha o preço, decidir comprar ou não uma coisa, tenta analisar o preço de uma forma mais analítica. Por quê? Porque há diversos vieses comportamentais que podem fazer com que eu avalie aquele preço de uma forma distorcida. Um deles, muito famoso, que eu já devo ter falado por aqui, é quando a gente tem uma ancoragem nesse preço. Eu olho um produto que custa 100, eu olho um outro produto que custa 105, o de 105 tá barato, porque ele tem 1.001 benefícios em relação ao de 100, e aumentou só R$ 5. Portanto, houve uma manipulação na percepção de valor, porque existia aqueles R$ 100 que ancorou a tua avaliação do preço, e aí tu achou que 105 é bom porque 100 está muito próximo do 100 e tem 1.000 e outros benefícios. Aí isso poderia ser uma coisa que, por exemplo, desativasse um pouco a tua ínsula nesse processo de avaliação. O que eu quero dizer com isso? Quando tu fores decidir, entenda, tu olhou o produto, sempre vai ter uma ativação maior do teu núcleo accumbens, principalmente se tu tiver uma predileção a querer comprar aquele negócio. Então, tu vai olhar e dizer assim, quero comprar. Aí tu vai lá e compra, né? Só que quando tu olhar o preço, tu lembra, nessa etapa aqui, a minha ínsula vai estar ativa. Vai se ativar mais se eu achar que o preço é incoerente. Mas como que eu consigo avaliar o preço de uma forma mais coerente? Aí tu tem que fazer essas ponderações. Opa, olha só, eu teria uma tendência a ser manipulado por causa da ancoragem. Então eu tenho que olhar o preço pelo preço, sem pensar no 100. Eu tenho que olhar o 105. O que o 105 me representa? Qual é o custo-benefício disso? Será que efetivamente vale? E tentar desvincular o 105 do 100. Não tem nada a ver o 105 com 100. O produto é 105, independente de qualquer outra coisa. Ele vale 105? Então, essas ponderações, essas avaliações, é importante que elas sejam treinadas para que tu consiga quase que modular a tua ínsula, sabe? Para que ela comece a tomar e avaliar de uma forma mais coerente esses preços. Então, é interessante a gente ir percebendo que o preço é um negócio que vai manipular o nosso padrão de consumo, a nossa decisão de aceitar ou não aquele produto. E avaliar aquele preço, tentar, né? Que não é fácil isso, é um processo, mas tentar ser coerente na avaliação do preço. Tentar olhar e dizer assim, olha, esse preço com esse produto, fazer, às vezes eu gosto muito de fazer tipo uma tabelinha assim, né? Benefícios desse preço, custos desse preço no sentido assim, qual é os contras, quais são os custos que eu tenho no sentido tanto do dinheiro em si que eu estou desembolsando, mas quais são as outras possibilidades que eu poderia estar usando esse dinheiro que não com isso.
E aí, será que vale a pena esse benefício contra esses custos? E às vezes escrever é muito legal, porque daí tu consegue ter maior análise daquilo do que simplesmente ficar na tua cabeça fazendo avaliações subjetivas. Quando a gente escreve, a gente consegue tornar isso mais claro, mais objetivo, e isso ajuda. Então, tenta aí fazer com que a tua avaliação dos preços sejam mais coerentes do que simplesmente te permitir ser induzido pelo contexto, pelos estímulos, pelas promoções e se tornar uma pessoa mais impulsiva, certo? Bom, isso é o padrão de consumo normal, tá? Agora, qual é a diferença na cabeça da pessoa que tem compra compulsiva? Que, mais uma vez, é aquele diagnóstico da pessoa que vai estar sempre pensando em comprar, da pessoa que está comprando mesmo diante de um problema, daquela pessoa que ela não vai ter tempo ruim no sentido de compra, né? Ela está sempre fazendo alguma compra, e de que ela não tem nenhum outro diagnóstico que explicaria melhor aquele padrão de comportamento. O que que acontece no cérebro dessa pessoa? E aí tem um outro estudo, e é importante apontar sobre isso. Há poucos estudos avaliando processo de decisão do ponto de vista neurobiológico de compradores compulsivos. É inclusive uma lacuna que existe dentro da literatura para que a gente consiga entender melhor o funcionamento cerebral das pessoas que possuem esse transtorno de compra compulsiva, porque ao entender como funciona o cérebro delas, nós também conseguimos evoluir nos tratamentos, inclusive de farmacológicos, que hoje a gente ainda não tem uma coisa assim, use este farmaco para curar compra compulsiva. Não tem dentro da ciência um remédio, digamos assim, que possa ajudar nesse processo de tratamento. E um ponto importante, transtorno de compra compulsiva é uma doença mental, embora ainda não tenha uma unanimidade dos teóricos, das pesquisas e da própria rede de saúde mundial, não existe ainda concordância efetiva se compra compulsiva é um vício comportamental ou se compra compulsiva é um transtorno de controle impulsivo, que é no CID, que é o que diz, né, o nosso tal doença é tal coisa, tal doença, os nomes das doenças, eles são registrados no CID. E hoje, compras compulsivas está no CID-11 como um transtorno de controle impulsivo. Só que há diversas discussões para mostrar que não é um transtorno de controle impulsivo, que na realidade é um vício comportamental, comparado, por exemplo, a vício de jogos. Enfim, essa discussão ainda é longa e a gente vai ter que evoluir para que exista unanimidade dentro da ciência para que a gente consiga também desenvolver melhores tratamentos. Mas eu fiz esse paralelo para dizer que o que nós temos hoje de pesquisa que compara cérebro de uma pessoa compradora compulsiva com o cérebro de uma pessoa normal, ainda não é um negócio assim, nossa, temos a melhor evidência possível, entendeu? Precisamos evoluir nessas evidências também, para que a gente consiga ter um melhor e maior entendimento de o que acontece no cérebro do comprador compulsivo. Mas enfim, dito isso, um estudo específico, ele é mais antigo, ele é antes de 2010, que avaliou e comparou pessoas normais com compradores compulsivos, que apresentam um transtorno de compra compulsiva. Quais foram as constatações? O que acontece no cérebro? Eles fizeram esse mesmo protocolo, apresentam o produto, apresentam o preço e tomam a decisão de compra, e fizeram a ressonância magnética funcional para ver o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas. Olha que interessante. Você já entendeu que tem duas áreas muito envolvidas na decisão de compra, que é o núcleo accumbens e a ínsula. Núcleo accumbens quando eu olho o produto e ínsula quando eu olho o preço. O que eles perceberam? Nos compradores compulsivos, o núcleo accumbens ele é naturalmente mais ativo, independente se a pessoa vai decidir comprar aquilo ou não. Portanto, se fosse mostrado uma garrafa de água, e os dois grupos, tanto o comprador compulsivo quanto o normal, não compraram essa água, essa garrafa. Mesmo não comprando, o núcleo accumbens do comprador compulsivo, ele é mais ativo do que o núcleo accumbens do comprador normal. O que nos mostra que há uma maior liberação de dopamina no cérebro desse comprador compulsivo. Por isso que muitas pessoas relacionam com vício comportamental. Porque existe como se fosse uma alteração no sistema de recompensa dessa pessoa. É como
se o consumo fosse fazendo uma neuromodulação no cérebro e fosse modificando. Existe o processo de neuroplasticidade, aprendizado de consumo, que faz com que isso se torne um padrão e que vá para um vício que ela não consegue controlar. Por isso que existe essa discussão de que talvez ela seja realmente, deva ser considerado um vício. Mas a gente ainda não tem resposta para isso. Enfim, dentro disso, o núcleo accumbens dessa pessoa, ela se ativa mais, independente dela comprar ou não. Isso indica que ela vai ficar muito motivada a comprar. E que essa motivação exacerbada pode fazer com que ela compre sem nem perceber, que ela compre sem nem racionalizar aquilo ali, que ela simplesmente compre. E que é o que acontece. Muitas pessoas, elas dizem isso, né? Nossa, eu não queria comprar, mas quando eu vi, eu já tinha comprado. E um ponto importante, outros estudos avaliam a questão do funcionamento cognitivo, e eu já fiz um episódio aqui falando sobre isso. E muitas vezes a gente acha assim, então a minha função executiva, que é essa parte de planejar, de controlar o impulso e tal, deve ter problema no comprador compulsivo. E a maior parte dos artigos diz que não. E casa muito com o que eu gravei num outro episódio aqui falando que de nada adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então essa pessoa, ela pode ter um funcionamento cerebral e cognitivo perfeito, mas há outros mecanismos, que é o mecanismo, por exemplo, do excesso de liberação de dopamina, que faz com que essa pessoa não consiga resistir a essas tentações. Acho que essa é a grande palavra, ela não consegue resistir a essa tentação. O sistema de recompensa dela está completamente manipulado. Então ela vai lá e compra. E as evidências mostram que esse processo de ir lá e comprar está muito vinculado com essa fissura, com esse desejo. A pessoa, ela não controla aquele impulso, não porque ela não tem uma função cognitiva ok, mas porque ela tem um desejo muito forte, ela tem uma fissura muito forte por comprar aquilo. E aí ela vai lá e compra sem nem perceber. São pessoas que elas vão ter menor autoestima, são pessoas que vão ter menor autocontrole, mas não autocontrole no sentido de funcionamento cognitivo, mas autocontrole no sentido de dificuldade de resistir a tentações. São pessoas que elas vão ter uma maior tendência à depressão, unânime também isso, as evidências disso nos estudos. Portanto, o cérebro dessa pessoa ela é diferente do que o cérebro de uma pessoa normal. E quando o produto é apresentado, isso já é sinalizado. Quando a gente olha para a segunda parte, que é o preço, também há diferenças. Aqueles compradores compulsivos têm uma menor ativação da ínsula do que compradores não compulsivos. Então, digamos assim, que a ínsula nesse processo de comprar ou não seja o teu freio. No comprador compulsivo, esse freio está estragado. Sabe quando? Isso já aconteceu uma vez conosco. Nós estávamos viajando e o freio. Perdeu o freio, sabe? Antigamente, não sei como é que é hoje em dia os carros, mas antigamente existia como se fosse um cabo que ligasse o freio. E esse cabo rebentou uma vez que eu e o pai e a mãe estávamos. Acho que até vindo de Santa Catarina, voltando embora para o Rio Grande do Sul. Minha tia morava aqui. E aí rebentou o freio. Vamos dizer que esse rebentar o freio seja o que acontece no cérebro do comprador compulsivo, que ele não tem a ínsula ativa como uma pessoa normal. Então, amplifica-se essa dificuldade de fazer essa avaliação coerente do preço, porque a ínsula ela não está tão ativa como deveria, ela está meio dormente. E aí ele também tem essa dificuldade de ter esse freio. E aí ele vai lá e compra. Então é bem interessante, assim, de nós percebermos que o comprador compulsivo, ele vai ter uma maior motivação por consumo, maior fissura, maior desejo, e ele vai ter um menor freio. E aí ele vai comprar mesmo que haja consequência negativa. Então, se tu tá nessa perspectiva e se tu olha para tudo isso e pensa assim, nossa, eu percebo que muitas vezes eu consumo sem nem me dar conta. Eu vou lá e gasto. Isso é sério. E aí a gente entra para o finalmente do episódio já para pensar em tratamentos. Primeira coisa que eu te digo, busca ajuda se tu tá nesse extremo. Busca ajuda porque
é muito difícil que tu consiga sair desse ciclo vicioso sozinho, sem um acompanhamento. E quais são os tipos, então, de tratamento? Bom, o melhor que a gente tem até hoje, mas não existe muitas pesquisas, como eu disse a esse respeito, são tratamentos em grupo. Há uma evidência muito grande de que, assim como alcoólatras anônimos, compradores anônimos, que tem os grupos, né, de compradores anônimos, funcionam muito bem, que têm resultados muito bons, porque há toda aquela rede de apoio, há aquele senso de eu não estou sozinho, tem outras pessoas que têm esse mesmo problema, há um compartilhamento dessas dificuldades. Então, o que os estudos mostram é que realmente o grupo é uma boa solução. Mas, Jéssica, não quero ir no grupo, enfim. TCC é uma outra evidência muito forte, que é a terapia cognitiva comportamental, porque ela vai justamente conseguir fazer com que tu consiga alterar o teu processo cognitivo. Vamos voltar ao exemplo que eu dei lá no início, do pai que faliu quando tinha 12 anos. Se o pai faliu com 12 anos e essa pessoa tem compra compulsiva hoje, porque ela olha para aquele passado e diz: eu já tive muitas restrições, agora que eu tenho condição, eu não quero mais ter. Só que isso foi se fortalecendo, fortalecendo e tornou-se uma compra compulsiva. O que a TCC, a teoria cognitiva, vai fazer? A primeira coisa, ela vai trabalhar junto contigo esse entendimento. Olha, o que está acontecendo hoje não é em decorrência da atual circunstância hoje. Mas o que está acontecendo hoje, eu olhei agora ali, porque eu coloco um espelho ali. Eu olhei ali, agora eu tava baixinha na cadeira, né? Subi. O que está acontecendo hoje, na verdade, não é sobre hoje, mas é sobre o que tu aprendeu lá no passado. Só que o que tu viveu lá no passado já passou. Então vamos tentar reformular a forma que tu vê o presente, sem distorcer tanto olhando o passado? E aí a TCC vai trabalhar com esses processos e ela vai fazer o que a gente chama de exposição gradual e controlada. Então, eu exponho alguns estímulos, depois de ter feito esse processo inicial de entender o processo, eu exponho alguns estímulos e aí, do mesmo tempo que eu exponho os estímulos, eu vou fazendo um trabalho de antecipação do arrependimento, digamos assim, que é: olha, se tu comprar, tem esse arrependimento. Como é que tu vai te sentir se tu ter esse arrependimento? E aí eles vão trabalhando toda essa construção desse modelo cognitivo que existe dentro da tua cabeça, de como tu pensa, e vão reajustando esses pensamentos para que tu vá mudando o teu comportamento. Então é muito interessante a TCC. Como eu já disse, farmacológicos, existem algumas evidências, mas elas não são robustas. O que se tem é alguns aspectos de tratar, por exemplo, pessoas que têm mais ansiedade. Aí eu vou usar o farmaco mais para reduzir essa ansiedade, que consequentemente pode melhorar a minha compra compulsiva. Mas não que o remédio seja para compra compulsiva. Outras pessoas vão apresentar maior nível de depressão, então eu vou tratar com o farmacológico aquela anedonia, e aí, por eu não me sentir tão ruim, eu vou comprar menos, porque a compra pode também ser adotada como um mecanismo de regulação emocional. E aí, eu tratando essa sensação de anedonia com o remédio, pode minimizar também a necessidade de compra. Então, depende muito de caso a caso, a gente não tem unanimidade do que deve ser utilizado, mas é importante a gente perceber que, em muitos casos, é interessante tratamento de TCC, terapia cognitiva comportamental, junto com o psiquiatra para testar algumas medicações e avaliar como que responde. Então, essas são as principais evidências que nós temos hoje. Eu suponho que uma outra estratégia que também não tem comprovação científica é a neuromodulação, que é nós colocarmos alguns eletrodos assim na cabeça e realizarmos alguns estímulos em áreas específicas do cérebro para que a gente conseguisse realizar uma neuromodulação e, quem sabe, minimizar essa fissura, esse desejo por compra. Também é só uma suposição, ainda nós não temos. O que nós temos de tratamento é exatamente isso: TCC e daqui a pouco algum farmacológico e principalmente trabalhos em grupo. Então, se tu tem esse transtorno, se tu percebeu que tu tá dentro disso, acho que é importante tu buscar essas ajudas, certo?
Era isso que eu queria trazer para hoje, esse entendimento dessa régua de consumo, como que o nosso cérebro analisa consumo, para que nós também consigamos melhorar o nosso processo de tomada de decisão e não simplesmente só responder aos estímulos, mas que a gente entenda o que acontece no nosso cérebro e como que nós podemos melhorar nosso processo de decisão. Espero que tenha ficado claro e que tu olhe para isso e agora sempre que vá comprar tu pensa, meu núcleo accumbens aqui tá, ó, tenho que tomar cuidado. Vou acionar a minha ínsula para fazer a avaliação do preço. E aí, obviamente, na decisão em si de compra, é interessante a gente pensar que precisamos ativar o nosso córtex pré-frontal para avaliar aquela decisão. Só que também não há unanimidade nos estudos de mostrar, por exemplo, que há uma menor atividade do córtex pré-frontal no consumo compulsivo. Então, isso também é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta para isso, mas que torço para que as pesquisas evoluam, e é por isso que eu estou sempre ligada nas pesquisas, no que está saindo, para a gente entender quais foram as evoluções e o que, que a gente consegue tirar de proveito disso para melhorar nossas escolhas, né? Enfim, muito obrigada e até a semana que vem. Faça boas escolhas de consumo e sem cair no automático, né? Sempre avaliando. Acho que isso é o mais importante, tá certo? Então, muito obrigada. Até a semana que vem.